Olá, meu querido, minha querida aluna. Vamos agora compreender a empresa pública e a sociedade de economia mista. Essas duas entidades fazem parte da administração pública indireta. E nesse caso, quando o Estado quer atuar como um empresário, quando ele deseja exercer atividades, seja até mesmo de serviço público ou inclusive a atividade econômica, sem as burocracias das pessoas jurídicas de direito público, ele se utiliza da empresa pública ou então da sociedade de economia mista. Quando a gente fala em economia, é exatamente em um sentido amplo, como o Estado empresário, Estado dinheiro, ou seja, uma atuação empresarial de âmbito estatal, só que nesse caso estamos diante de pessoa jurídica de direito privado, ainda que pertencente à administração pública indireta. E desde então eu já te convido a refletir e ficar atento a uma eventual pegadinha de concurso público, como por exemplo, a administração pública indireta é composta exclusivamente por pessoas jurídicas de direito público? A resposta é não, porque há possibilidade de pessoa jurídica de direito privado estar integrando a administração pública indireta. E no caso isso vai acontecer por meio da empresa pública e da sociedade de economia mista. Simone, esse nome pública não quer dizer que é uma pessoa jurídica de direito público? Na realidade, não. Esse nome até causa uma certa incongruência, não é verdade? Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público, pensaria a pessoa. Na realidade, é de direito privado, apesar do controle acionário, apesar de todo o capital investido na empresa pública ser 100% público. Vamos compreender essas duas espécies de entidade da administração pública indireta. Ambas são empresas estatais. No caso, a empresa estatal, ou também podemos dizer empresa governamental, é o gênero da qual empresa pública, sociedade economia mista e suas respectivas subsidiárias são espécie. Simone, a subsidiária, a gente vai ter aula de subsidiária daqui a pouquinho, na verdade é dentro dessa aula, mas mais pra frente. Subsidiária não é uma filial, tá? Não é uma filial. É quando, por exemplo, a sociedade de economia mista ou a empresa pública decide criar uma nova pessoa jurídica como se fosse um braço para explorar uma outra atividade, ainda que com relação àquela atividade principal, como por exemplo temos a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, a Transpetro e a Liquigás, que são as subsidiárias dessa entidade. No caso agora, falando a respeito do seu regime jurídico, a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias são regidas pela Lei número 13.303 de 2016. É uma lei pequena, contém menos do que 100 artigos e lá estão previstas como a empresa estatal, que é a sociedade de economia mista, a empresa pública, vai ser criada, como vai ser o conselho, e tudo que é relacionado, por exemplo, à função social, que a gente vai abordar daqui a pouquinho dessa entidade. Então, quando a gente fala nessas empresas, estamos falando de empresas estatais ou governamentais, que é uma outra nomenclatura utilizada. Nesse caso, essas empresas têm uma participação minoritária de particulares, tá? O particular pode vir a ser um investidor, por exemplo. Agora, o capital, no caso da empresa pública, é 100% público, ou seja, do ente federativo que a criou. Nós temos aqui no artigo 37 da Constituição Federal o seguinte: depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. E, gente, é uma questão óbvia, tendo em vista que quando a gente está falando sobre administração pública indireta, a gente está falando algo relacionado ao Estado.
tudo que tem relação com o Estado, no mínimo, a gente tem que verificar se essa empresa, se há necessidade dessa empresa participar de uma empresa privada. Não há uma vontade livre do Estado, ou seja, quando o assunto é administração pública, como a gente viu lá nas aulas iniciais, vigora o princípio da legalidade, ou seja, o administrador vai atuar não de acordo com a própria vontade, né? Não é um mero affectio societatis em que há uma vontade subjetiva de se unir a uma empresa privada. Nesse caso uma empresa estatal vier a desejar integrar uma sociedade ou uma empresa privada, é necessário que haja uma autorização legislativa para tal. No caso dessas duas empresas, né, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, vigora, como veremos, o princípio da autorização. Ou seja, não é a lei que cria, mas a lei autoriza a criação, assim como a lei vai autorizar a união dessa empresa ou da sua subsidiária a eventual empresa particular, caso essa seja a vontade do Estado. Na empresa estatal, ainda que perceba o seguinte, ok, tem a lei autorizativa, a empresa estatal, que pode ser uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, desejou e conseguiu, por meio da autorização legislativa, se vincular a uma empresa privada. Essa empresa privada ela vai passar por umas modificações no sentido de ter que aceitar uma fiscalização e acatar o dever de governança da empresa pública. E isso está previsto no artigo 7º, em parágrafo 1º da Lei número 13.303. Olha o que tem escrito e eu vou explicar para vocês. Na participação em sociedade empresarial, em que a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias detenham um controle acionário, não detenham um controle acionário, deverão adotar no dever de fiscalizar práticas de governança e controles proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando para esse fim documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatório da execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento de custos orçados, ou seja, o Estado, uma vez que foi integrar uma sociedade privada, uma pessoa jurídica de direito privado, no caso, não há uma plena liberdade do Estado, não é o Estado mandando nessa empresa. Contudo, é essencial que haja uma certa fiscalização do Estado, até porque, como engloba interesse público, de certa forma, o Estado não pode vir a fechar negócio ou fazer associações que vão de encontro, ou seja, contrariem esse interesse público. Não dá para se unir a uma empresa que está, por exemplo, às beiras da falência. Então, não compensa. Daí que, quando essa empresa pública ou a sociedade de economia mista se une a uma empresa privada e sobre essa não tenha o controle acionário, isso não quer dizer que ela vai mandar, mas é essencial que o Estado seja prudente, o Estado, por meio dessa SEM ou EP, vai ser prudente em verificar, fiscalizar documentos, questões orçamentárias, para fins de perceber se deve continuar vinculado, unido a essa empresa privada ou se simplesmente deve sair dessa união. Seguindo para outros exemplos mencionados no artigo 7º, o qual é maior do que isso que eu trouxe para vocês, mas eu só trouxe esses incisos para você ter uma ideia a respeito dessa fiscalização e dever de governança, mas há mais incisos nesse artigo 7º. Informe sobre a execução de política das transações com partes relacionadas, análise de condições de alavancagem financeira da sociedade, ou seja, essa sociedade tem condições de crescer ou não, ou de falir. Enfim, nesse caso, essa sociedade vai procurar ter a noção de que aquela empresa tem a possibilidade de crescer no mercado e aí sim a verificar se realmente vale a pena continuar unido, vinculado àquela empresa privada com a qual se relaciona.
Esse é o dever estatal de fiscalização e governança que acontece quando uma empresa estatal se une a uma empresa privada. É muito comum fazer a aula de empresa pública e sociedade de economia mista ao mesmo tempo, e é a forma mais didática e correta, até porque gravar uma aula para cada uma tornaria o curso ou qualquer aula de outro professor repetitivo, tornaria cansativo. Afinal de contas, elas têm pontos em comum. Para começar, as duas têm personalidade jurídica de direito privado. Isso significa que o Código Civil vai ter também aplicabilidade às empresas públicas e às sociedades de economia mista, apesar da lei número 13.303 existir, mas ela mesma menciona que a esse tipo de empresa governamental será aplicada a lei 13.303 e também o Código Civil. Então, essa sociedade vai entrar no mercado, ver se está gravando direitinho, está. Essa sociedade vai surgir não com a lei. A lei cria a autarquia, a lei cria a fundação pública, mas a lei não cria a sociedade de economia mista e nem a empresa pública, mas autoriza a sua criação. O seu nascimento vai acontecer com o registro dos atos constitutivos na junta comercial, como qualquer outra empresa. Então, essa sociedade, essas empresas estatais detêm a personalidade jurídica de direito privado. Daí que existe um certo hibridismo, ou seja, ela vai ter o regime jurídico de direito privado, mas em determinadas hipóteses que eu vou mencionar para vocês, o direito público é o que vai preponderar nessas duas empresas. A terminologia pública, como eu comentei com vocês, apenas significa que é vinculada ao poder público, ou seja, a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado na qual a preponderância, ou melhor, a totalidade do investimento, do capital, é oriundo do ente federativo que a criou. Na sociedade de economia mista, apesar da integralidade do capital não ser do Estado, a maior parte, 50% mais um, é do Estado. Essas duas pessoas são relacionadas à administração pública indireta e por isso a terminologia pública persiste, ainda que sejam pessoas jurídicas de direito privado. Aí você pode me perguntar, quanto ao objeto, o Estado tem alguma regra para vou adotar uma empresa pública ou não, vou adotar uma sociedade de economia mista? A resposta é não, ou seja, não existe exatamente um motivo pelo qual o Estado opte por uma empresa pública ou a constituição de uma sociedade de economia mista. Ah, Simone, mas a pública, será que não é serviço público? A sociedade de economia mista não seria mais relacionada às questões financeiras, ordem econômica? Não, a maior prova é que a gente tem a Caixa Econômica como empresa pública, Banco do Brasil como sociedade de economia mista, ou seja, ambos na área econômica. E perceba assim que o fato de executar uma atividade econômica não vai fazer exatamente a escolha, não vai levar o Estado a escolher adotar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ou seja, não existe uma regra para a escolha de uma determinada forma por outra. Assim como, por exemplo, quer um exemplo? Uma pessoa, né, como eu, não é o caso, mas vamos imaginar que eu esteja em dúvida. Eu quero ser microempreendedor individual, eu quero ser uma microempresária, são formas empresariais diferentes. Então, eu posso adotar qualquer uma das formas. As atividades, no caso, se assemelham, não é a mesma coisa em relação ao MEI e o microempreendedor. O microempreendedor tem maior liberdade, contudo, o microempresário, melhor dizendo, ele tem certas limitações, como, por exemplo, ele tem que fazer, o microempresário, né, em relação ao microempreendedor individual, o MEI tem um teto limite, o microempresário pode ultrapassar esse limite, né, do MEI. Também tem relação com os empregados, a quantidade X, o MEI pode ter um empregado,
O microempresário pode ter mais do que o empregado, se eu não me engano, até 9, até o momento, se eu não me engano. Não sou professora de direito empresarial, por isso eu não tenho isso na ponta da língua. Mas o que eu quero dizer, para ensino, eu poderia simplesmente ser MEI ou ser uma ME, tanto faz, caberia a minha escolha. No caso da sociedade economia mista da empresa pública, é praticamente a mesma coisa, é semelhante. Só que aqui no caso não existe uma limitação específica, ou seja, é como se o Estado tivesse à sua escolha formas empresariais que ele poderia escolher sem uma limitação específica. O que eu posso te adiantar é que a diferença básica, e tem outras diferenças além dessas, mas quanto ao objeto, tanto faz se é empresa pública ou sociedade de economia mista. O que vai fazer com que o Estado veja, né, se quer uma forma ou outra, é se ele quer que o capital seja majoritariamente do Estado, então se partindo para uma sociedade de economia mista, ou que esse capital seja 100% estatal, partindo então para a escolha de uma empresa pública. E ambos vão se relacionar com o objetivo do Estado empresário na execução de uma atividade econômica ou de um serviço público de interesse coletivo. Aqui no caso, falando sobre a sociedade economia mista, eu vou te dar uma dica. Quanto à forma, tá? A forma empresarial da sociedade economia mista obrigatoriamente é uma sociedade anônima. A empresa pública pode adotar qualquer forma em direito empresarial admitida, inclusive uma sociedade unipessoal, no caso de empresa pública. Mas sociedade economia mista obrigatoriamente é uma SA. Que é uma dica para não esquecer? É só você pensar, sociedade só pode ser sociedade anônima. Pensa dessa forma. Que aí na hora de você pensar, opa, quem é que tem que obrigatoriamente ser SA? A sociedade de economia mista. A empresa pública pode ser SA, LTDA, ME, pode ser sociedade unipessoal. Você que está me assistindo, beba água, mantenha-se hidratado para que seus neurônios funcionem melhor e, no caso da professora, para que a garganta funcione melhor também. E aí, gente, no caso, a sociedade de economia mista, tal como a empresa pública, será criada por meio de autorização legal. Não é a lei que cria, há uma autorização. Aqui nessa sociedade de economia mista, o capital pode vir a ser integralizado por particulares, pessoa física, pessoa jurídica, de direito privado, enfim, tudo isso significa que há um capital misto, uma parte majoritária do Estado e outra parte oriundo do âmbito privado, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Como eu comentei, aqui obrigatoriamente estaremos diante de uma sociedade anônima, uma SA. E quanto ao objeto, tanto faz, pode ser atividade econômica ou prestação de serviço público. E isso vai se repetir no caso da empresa pública em relação ao seu objetivo, atividade econômica, serviço público, logo também cabe isso aqui para a empresa pública. E aqui no caso, uma curiosidade, a sociedade anônima, a primeira que se tem existência foi o Banco do Brasil, que foi fundada por meio do Alvará Régio de 12 de dezembro de 1808. Ou seja, o nosso Banco do Brasil é das antigas. Se você é do Rio de Janeiro, eu te aconselho a conhecer o Centro Cultural Banco do Brasil, que tem um museu relacionado à história do banco, não só que tem a parte relacionada a exposições em geral, de vários. Volta e meia muda o tema, já foi do Egito, já foram outros temas, gêmeos também. E lá na parte de cima, no outro andar, tem um museu específico do dinheiro, acho que é o Museu do Dinheiro, que é bem que conta a história do Banco do Brasil. Muito interessante esse passeio. E então o capital nesse tipo de sociedade vai ser integralizado por particulares, mas a parte majoritária, 50% mais um, é do Estado. O controle acionário fica nas mãos do Estado e ela vai se submeter ao princípio da tutela estatal, ou seja, ela vai passar, tal como a empresa pública, por uma fiscalização do Tribunal de Contas
e do ente federativo ao qual essa sociedade de economia mista está vinculada. A gente pode dizer que a sociedade de economia mista, empresa pública, em outras palavras, as estatais podem ser estatal federal, pode ser uma empresa estatal estadual, distrital ou municipal. Logo, sociedade de economia mista e empresa pública não é só entidade federal, cabendo também para município, estado, distrito federal, que podem criar as suas respectivas sociedades de economia mista ou empresa pública. A CEMIG é uma empresa pública de Minas Gerais. E agora, umas observações importantes a respeito da empresa pública. Vamos ver o que dispõe aqui o artigo 3º da Lei 13.303. Empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei, ou seja, a lei não cria, mas autoriza, e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, Estado, Distrito Federal ou município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades da administração indireta da União, Distrito Federal e municípios. Isso pode embolar um pouco a sua cabeça, tá? Eu só quero te deixar preparado para concurso. Eu não acho nem para a OAB. A OAB não ia fazer uma pergunta capciosa dessa. Vamos refletir. Empresa pública, tá? É possível, tá, que seja admitida uma pessoa jurídica de direito privado como acionista da empresa pública? Sim. Por quê? Porque pode participar como acionista eventual outra sociedade de economia mista, uma sociedade de economia mista, outra empresa pública, por causa desse parágrafo único. O que é importante é que o capital votante permaneça na mão da entidade, aqui no caso o ente federativo, ou seja, o capital votante fica nas mãos ou da União, do Estado, município ou Distrito Federal. Mas se admite no capital, sim, tá? Uma participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno e também entidades da administração indireta. A empresa pública e a sociedade de economia mista são, apesar de serem pessoas de direito privado, fazem parte da administração indireta. Logo, podem sim participar de uma empresa pública. Se ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo dos comentários do vídeo ou me escrever diretamente. Provavelmente você tem meu WhatsApp ou meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC. Fique à vontade para me escrever caso tenha ficado com alguma dúvida. Eu trouxe aqui uns exemplos de sociedade de economia mista. Temos a Sabesp, Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, são sociedades de economia mista, ou seja, existe um capital votante, existe o controle acionário por parte do Estado. Aqui no caso Sabesp, controle acionário por parte do Estado de São Paulo. Nas demais são da União, é controle acionário da União e o restante capital privado. Todas elas, como sociedade de economia mista, são sociedades anônimas. Aqui no caso da empresa pública, temos a ECT, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Banco Nacional de Desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, como empresas públicas que não tem exatamente uma forma específica, uma SA, LTDA, enfim. E também isso significa que 100% do capital é público, 100% do capital público. Quanto ao foro competente, eu quero brigar com o Banco do Brasil, quero processar a Caixa Econômica Federal. São dois bancos. Contudo, a diferença está no seguinte, que no caso de sociedade da Caixa Econômica Federal,
Se você quer processar a Caixa Econômica Federal, você tem que processar na Justiça Federal. Mas se você quer processar o Banco do Brasil, você vai processar na Justiça Comum. Na Justiça Comum. Como assim, senhor? Justiça Comum no Fórum. Que é um exemplo, não sei se você já trabalhou como conciliador de juizado especial, se você já trabalhou em fórum, estagiou. Eu já estagiei no quarto juizado especial civil, né? E aí, no caso, no quarto juizado, volta e meia tinha processo contra o Banco do Brasil. E aí você vai facilitar a sua lembrança. Então, vamos imaginar que você está igual esse bonequinho raivoso. Estou com raiva. Quero processar uma sociedade de economia mista, mesmo que federal. Onde eu processo? Na Justiça Comum. Tá? Então você vai processar na Justiça Estadual, você não vai processar na Justiça Federal. Mas Simone, o Banco do Brasil é federal, eu tinha que processar na Justiça Federal. Não, porque o artigo 109 da Constituição, que fala sobre a Justiça Federal, o inciso 1, não menciona a sociedade de economia mista. Quero processar, então, vamos lá, vamos para você lembrar melhor. Quero processar a Petrobras, quero processar o Banco do Brasil, a Eletrobras ou a Sabesp. Eu vou processar no Tribunal de Justiça Comum, Sabesp, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Estou no Rio de Janeiro, quero processar a Petrobras, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou entrar na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Agora, todas essas aqui, no caso, se são empresas públicas federais, devem ser processadas na Justiça Federal. Porque no caso da sociedade... fiz besteira. No caso da sociedade... Como é que faço para voltar aqui grande? Peraí, quero deixar isso grande de novo. Acho que é aqui, será? Opa, consegui. Enfim, consegui. Então, no caso de você querer processar uma empresa pública, depende de se ela é estadual ou se ela é federal. A empresa pública, se for federal, Justiça Federal. Se estadual, Justiça Estadual. Sociedade de Economia Mista, Justiça Comum. Justiça Tribunal de Justiça normal, não Justiça Federal. Isso está sumulado na súmula 566 do STF, que menciona: é a competência da Justiça Comum julgar as causas em que a sociedade de economia mista é parte. Aí, gente, o artigo 109 vai explicar o porquê que não pode ser a Justiça Federal. Vamos lá, artigo 109 da Constituição: compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal, União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, oponentes, exceto as de falência, acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Vocês repararam que não menciona a sociedade de economia mista? Então, é por isso que, no caso, se você quiser processar uma sociedade de economia mista, você vai usar a Justiça Comum, Tribunal de Justiça Comum. Por isso que nos juizados especiais, por exemplo, juizado especial civil, é corriqueiro você ver pessoa processando